Evangelho, domingo da 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer? Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 18ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João. Jesus desembarca com os discípulos em Cafarnaum e termina sendo alcançado pelas multidões que se dão conta de que Jesus viaja naquela direção e se apressam para encontrá-lo em Cafarnaum. Quando encontram o Senhor, perguntam quando ele havia chegado. E daquele momento se trava um diálogo que culminará com a declaração de Jesus como o pão descido do céu, como o pão da vida. Como sabemos, e o Evangelho nos mostra, a primeira preocupação dos interlocutores de Jesus era em relação ao sucesso da multiplicação dos pães. Para além de ter aumentado o número de pão e de peixe, ou seja, para além de ter oferecido satisfação à necessidade das pessoas, Jesus realizou um grande prodígio. Por quê? Foi capaz de alimentar e de oferecer a mais de 5.000 pessoas o que era necessário ao cuidado delas. Obviamente, um grande sinal vindo da parte de Deus, mas, como o Evangelho deixa entrever, os interlocutores ainda não haviam compreendido como sendo um sinal de Deus o gesto cumprido por nosso Senhor. Poderemos dizer que, como a grande maioria da multidão estava sentada e recebeu o pão sentada, não viu o milagre que aconteceu quando os 5 pães e 2 peixes foram levados até ele e, dando graças, começaram a ser distribuídos. Não é dito que as 5.000 pessoas estavam olhando fixamente para Jesus a ponto de ver e presenciar o milagre, mas foram alcançadas por um grande sinal de Deus, a abundância e a capacidade de oferecer o necessário para os homens é um atributo próprio de Deus. Mas como assim o necessário, Padre Fábio?
O Senhor não tinha oferecido só o pão para quem tinha fome. O Senhor tinha consolado. O Senhor tinha ensinado. O Senhor tinha instruído. O Senhor tinha curado e realizado inúmeros outros prodígios espirituais que se somam ao episódio da multiplicação dos pães e dessa forma são capazes de confirmar que Deus está com o Senhor, ao menos essa compreensão. Deus está com ele, porque sem que Deus estivesse com ele, tudo isso não seria possível. Jesus, diante da, digamos assim, preocupação por conta não de se tratar de algo difícil, mas por se tratar do interesse daqueles que estavam ali, né? Então, eles estavam preocupados em poder receber mais do pão, ou seja, estavam preocupados em satisfazer a necessidade que traziam consigo. Jesus vai, com o diálogo, ajudá-los a passar desse nível para um nível maior. Se aqueles que estavam ali não conseguiam unir as duas realidades, o quanto Jesus ofereceu o alimento espiritual, o quanto o Senhor ofereceu o alimento físico, de maneira que só Deus poderia oferecer aquilo que é necessário na medida justa, e essa compreensão não foi alcançada, Jesus começa a elevar, ou seja, levar os seus interlocutores a uma compreensão mais profunda, preparando o coração deles para as palavras que estavam por ser declaradas. Em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então, os sinais compreenderiam a compreensão de tudo aquilo que o Senhor ensinou e realizou em favor do povo, mas o grande sinal da multiplicação dos pães em si, né? Então, não porque estão vendo os sinais, mas porque receberam o fruto disso e se dão por satisfeitos. Aqui eu queria fazer um parêntese com vocês rapidinho. Quantas vezes a gente pode correr o risco de se comportar desse jeito? A gente sabe que o Senhor realiza sinais, a gente vê alguns sinais sendo realizados e a gente se contenta em seguir Jesus porque também nós temos necessidades e sabemos que Ele faz sinais, mas não por quem Ele é. Não um segmento que vai aumentar o vínculo, que vai estreitar o conhecimento, que vai gerar a partilha da vida, a divisão do coração com aquele que se ama, a partilha da vida. Podemos correr o risco de nos contentarmos com os sinais que vemos e com as demandas de nossas necessidades que são respondidas e a nossa relação com o Senhor se torna uma relação frágil, muito frágil. A partir dessa afirmação, Jesus trava um diálogo. Os interlocutores vão perguntar, então, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E depois o Senhor fala, eles perguntam ainda, Jesus fala antes, que o grande sinal, ou melhor, que a grande atitude, a obra de Deus é aquela que acrediteis naquele que Ele enviou. Então a grande obra de Deus consiste em reconhecer e aceitar aquilo que o Senhor nos enviou, aquilo que Ele entregou por nós. Vejam como não parece ser algo difícil, não é mesmo? Aceita o que o teu Senhor oferece por ti. Aceita o que o teu Senhor oferece por ti. A oferta não foi só do pão, a oferta foi do tempo desse Senhor, da escolha desse Senhor. Ele ofereceu a sua presença, Ele ofereceu a sua palavra, Ele ofereceu o dom da fé, Ele ofereceu os sinais de esperança, Ele ofereceu a potência do Espírito Santo para que fosse possível crer.
Então, receba aquilo que o teu Senhor te oferece. Esse é o primeiro passo. Peçamos que o Senhor nos dê a graça de termos um coração pronto para recebê-lo, para receber aquilo que o Senhor nos apresenta, para que nós possamos receber os sinais que Ele realiza, ou seja, para que nós nos esforcemos para não perder o que Ele nos entrega. E a continuação do diálogo vai levar finalmente à grande declaração de Jesus como o pão do céu. Ainda em meio a um contexto de confusão da parte dos interlocutores de Jesus, que de certa forma acreditam que o Senhor pode oferecer um pão que irá definir a necessidade deles para sempre como sanada. Uma necessidade, por fim, completada, que não vai ter mais fisicamente o que precisar. E então o Senhor diz a respeito do pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E de fato, assim o Senhor veio realizar a sua presença no meio de nós, assim nós o recebemos na Santa Eucaristia. E todo aquele que crer no Senhor jamais terá fome, pois Deus mesmo será o seu alimento. Peçamos ao Senhor a graça de termos a nossa vida renovada pela graça do Santo Sacramento nesse domingo e agradeçamos ao Senhor pela intercessão de São João Maria Vianney a vida de todos os nossos sacerdotes. Hoje celebramos o Dia do Padre e celebramos a memória de São João Maria Vianney, que nos recorda que é pelas mãos de um sacerdote que nos é oferecido o pão do céu. É pelas mãos de um sacerdote que nos é oferecida a Santa Eucaristia. É pelas mãos do sacerdote que o pão descido dos céus permanece, vida para o mundo, e se oferece por todos nós pela salvação do mundo. Bendito seja Deus pela vida dos nossos sacerdotes, de todos aqueles que cuidam de nós segundo o mandato da Igreja e que consagraram suas vidas completamente ao Senhor e receberam tão grande tesouro vocacional e agora se entregam para poder levar muitas almas a também viverem entregues ao Senhor. Que pela intercessão de todos os santos sacerdotes, o Senhor abençoe os nossos sacerdotes e a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, e São João Maria Vianney, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.